Bom, gente, é mais uma segunda-feira, final de segunda-feira, aliás. Então, aqui no Fora de Curva é dia do quadro que vem por aí, onde analisamos os principais indicadores que vão ser divulgados da terça à sexta-feira dessa semana e fazemos uma pequena avaliação sobre o contexto no qual esse indicador está inserido e algum prognóstico a respeito de qual resultado que ele deve gerar no frigir dos ovos. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, começando pela terça-feira, vamos para algum lugar um tanto quanto incomum, Reino Unido. Há alguns anos, várias pessoas devem se lembrar, esse país, esse conjunto de países, aliás, resolveu, não se sabe direito quais os motivos, mas se separar da União Europeia. E desde lá, eles estão tentando recuperar a antiga pujança que eles tinham quando, durante vários séculos, dominaram não só militarmente, mas a economia global. Eles eram realmente muito dominantes, diversas, dezenas ou até centenas de colônias, e isso pouco a pouco foi se desmantelando, e quando encerrou a Segunda Guerra Mundial, eles tinham perdido essa prerrogativa de país mais poderoso do mundo, se uniram ao continente europeu e na década passada ainda resolveram pular fora por uma série de motivos. E a partir daí fica interessante olhar se eles acertaram ou erraram em sair daquele processo de integração, que mesmo crescendo a um ritmo muito baixo parecia ser uma coisa vantajosa, mas para a maioria do povo britânico aparentemente não foi, numa eleição muito apertada. E aí, o que aconteceu com o Reino Unido de lá para cá? Bom, eu tenho um indicador aqui de, não vou dizer de curtíssimo prazo, mas de médio prazo, que é o desemprego naquele país. E olha só, em julho, a taxa de desocupação, como nós chamamos, o IBGE chama aqui, ou desemprego mesmo, lá foi de 4,1%. E esse é um percentual que estava crescendo desde o ano passado, mas olha só, desde março último desse ano, esse indicador começou a cair, a taxa de desemprego começou a ser reduzida, o que é muito bom, porque supõe que menos pessoas ou um percentual menor da população esteja procurando emprego, eventualmente porque já está satisfeita na sua posição do mercado de trabalho. E aí, na terça-feira, vai sair o indicador referente a agosto. Os analistas de plantão lá da Inglaterra prevêem que essa taxa de desemprego continue em agosto ao mesmo nível do que aconteceu em julho, 4,1%, que já é um patamar, diríamos assim, bastante razoável, quase pleno emprego. Eu, gente, acredito que pelo ritmo que esse indicador vem traçando nos últimos meses, pode até cair a 4%. Isso significaria pelo menos um indicador, um dado muito importante, mostrando que a economia do Reino Unido, ela sim passa por um processo de recuperação a despeito do seu afastamento da União Europeia. Na verdade, o que eu estou avaliando é que eles estão se aproximando mais de Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, ou seja, transitando por outros mercados mais apropriados à língua inglesa. É uma opção deles, talvez tenha sucesso, talvez não. Eu pessoalmente espero que sim, porque a Inglaterra é um país muito interessante e merece toda a prosperidade. E na quarta-feira vamos sair lá do velho mundo, da ilha do Reino Unido, e voltar aqui para o nosso Brasil. O indicador vai ser o fluxo cambial estrangeiro. O que é isso? É a diferença da entrada e saída de recursos de outros países. Por exemplo, aqui no Brasil querem investir, entra recurso estrangeiro, querem aplicar no sistema financeiro, entra recurso estrangeiro, mas desistem de aplicar no mercado financeiro brasileiro, sai recurso. Ou as empresas realizam seus lucros, as multinacionais, também é uma saída de recursos, ou mesmo que vendam empresas aqui no Brasil para os brasileiros e repatriam o seu dinheiro. Então, existem várias possibilidades de entrada e saída de recurso, e quando o país é superavitário nesse saldo, ou seja, tem entrada líquida de recursos, tem mais entradas que saída, isso denota uma economia em estado, diríamos assim, saudável ou tendendo ao saudável. O problema é quando sai mais dinheiro que entra, e é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Desde o final do primeiro trimestre, lá entre março e abril,
houve semanalmente uma forte predominância de maior saída de capital estrangeiro do país do que de entrada. Só para ter uma ideia, nas últimas 4 semanas nós tivemos o quê? No dia 25 de setembro foi registrado uma saída de 3,05 bilhões de dólares, no dia 2 de outubro 0,16 bilhões, no dia 9 de outubro 0,27 bilhões e pelo jeito há uma tendência de que tem uma saída líquida de pelo menos 0,3 bilhões no indicador que vai ser divulgado no dia 16, ou seja, na próxima quarta-feira. Por que isso, gente? Por que está saindo mais dinheiro do Brasil do que entrando? Olha, para mim a resposta não é muito complexa, não. O Banco Central, há algumas semanas atrás, eu até comentei a respeito disso, acho que há 2 faras de curva atrás, resolveu aumentar nossa taxa Selic. Falavam que era uma questão de risco inflacionário, mas naquele mês nós tínhamos uma inflação de menos 0,02%, referente a agosto ainda. Em outubro subiu um pouquinho, mas por fatores ainda muito específicos. Não é uma espiral inflacionária, espero que não seja, mas isso serviu de justificativa para que o Comitê de Política Monetária resolvesse aumentar a Selic. Falaram que a atividade econômica estava muito elevada, isso poderia gerar inflação e, muito de levezinho, falaram da inconsistência das contas públicas do Brasil. Deixa eu falar uma coisa clara agora, gente. Quando num país como o Brasil, com uma das maiores taxas de juros do mundo, que é o caso, a maior parte desses recursos externos é para investir no mercado financeiro brasileiro. Então, nós temos uma das taxas mais altas do mundo em termos de juros. Quando nesse contexto sai mais dinheiro que entra, quer dizer que existe uma crise de credibilidade em relação à solidez econômica e institucional do Brasil. Talvez sejam muitas notícias que não estão sendo divulgadas no Brasil, mas déficit público, gente, como está acontecendo no Brasil, uma alta do déficit público, mesmo com um crescimento tão grande da arrecadação pela alta de impostos, isso é muito mal visto no exterior. E não é mal visto por uma questão moral, é mal visto simplesmente por um ponto ou um aspecto muito pragmático. País que gasta mais do que arrecada, especialmente quando está arrecadando muito mais do que o mesmo período do ano passado, significa que está inseguro, significa que está jogando dinheiro fora, não está gastando de maneira criteriosa e controlada. E é isso que está acontecendo com o Brasil. Não, a Selic não subiu por causa da inflação. E olha que vai subir mais por causa desse descontrole que nós estamos tendo ao nível das contas públicas. Sinal que vai subir mais, o que é? Não é perspectiva inflacionária, e sim exatamente esse indicador. Está saindo do Brasil, do mercado financeiro especialmente, muito mais dinheiro do que está entrando, e isso é algo que nós temos que olhar com muita preocupação, porque significa juros mais altos no futuro, porque o nosso país, tendo déficit público tão elevado, precisa seduzir esses investidores a aplicar mais recursos para gerar essa dívida que está sendo formada. E se esses aplicadores do sistema financeiro estão tirando, pelo menos em termos líquidos, mais dinheiro que estão botando para dentro, significa que eles não estão confortáveis ou não, predominantemente não querem arriscar e investir no Brasil mesmo a uma taxa de juros mais alta como está agora. Então, ou o governo controla a sua despesa pública para ter superávit, preferencialmente controlando ao ponto de reduzir também impostos, mas isso eu não acredito, ou então nossa taxa de juros vai continuar subindo, e isso é algo muito, mas muito lamentável para a economia como um todo. E quando eu falo assim, eu estou citando nominalmente agora prestadores de serviços, empresários, trabalhadores e todos aqueles que buscam no mercado alguma forma de renda. Esses aí, que a maioria da população que perfala o setor produtivo, talvez estejam entrando num período de incerteza e de maiores dificuldades para ganhar o chamado faz-me rir. Já na quinta-feira, nós vamos sair do Brasil, vamos lá para os Estados Unidos, de volta para o Hemisfério Norte, tratar sobre a produção industrial daquele país. Olha, se eu falar sobre comércio, se eu falar sobre serviços lá na América do Norte, eu diria, eles estão muito bem, obrigado, estão ganhando seu dinheiro, a atividade econômica está crescendo, talvez não ao ponto que eles desejam, mas continua crescendo.
Porém, quando se fala de indústria, a questão é muito diferente. O indicador referente ao mês de setembro, que vai ser divulgado na quinta-feira, ou seja, setembro de 2024, frente a setembro de 2023, tem grandes chances de ficar no vermelho mais uma vez. O que vem acontecendo nos últimos meses? Pequenos crescimentos e pequenas quedas se intercalando, mostrando que a economia, a indústria norte-americana, ela está numa fase de estagnação. Ela não é a maior parte da produção do PIB do país, mas é sim a base que perfaz todos os outros setores, a não ser a agricultura, ou seja, em alguma forma, forte ou fraca, serviços e até o próprio comércio dependem do que é produzido de novo. E a produção nova, a produção, vamos falar assim, material, ela é feita a partir da agricultura e a partir da indústria. A agricultura, mesmo sendo a maior do mundo nos Estados Unidos, ela é pouco significativa na formação da riqueza nacional. A indústria já é diferente e isso aí é que está pautando em muito o debate eleitoral entre democratas e republicanos lá para a eleição que vai ter no mês que vem, porque já há muito tempo, há décadas, a expressividade das farcas dos Estados Unidos vem perdendo força por conta exatamente dos próprios norte-americanos investirem em outros países para conseguir produtos mais baratos, especialmente China, que, paradoxalmente, é o maior inimigo geopolítico dos Estados Unidos e, por outro lado, é o maior parceiro comercial também. Idiosincrasias do nosso século XXI. E aí, gente, qual é a tendência disso aí? O Banco Central dos Estados Unidos, talvez por conta desse fator, esteja numa fase de derrubar juros e também, como eu falei, debate eleitoral norte-americano, Partido Republicano e Partido Democrata vão disputar para ver quem que vai gerar mais benesses em relação às fábricas dos Estados Unidos, especialmente em termos de protecionismo. Isso para o mundo não é uma coisa muito positiva, mas se esse país deseja continuar ou tem planos de continuar a ser a principal potência global, eles vão ter que sim reagir de alguma forma à expansão econômica chinesa e também de outros países como Índia, Vietnã e alguns outros em menor escala. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, vamos voltar aqui para a América do Sul, não vai ser para o Brasil, e sim para a nossa vizinha Argentina, com as suas mileisices. Tem gente que gosta muito, outros detestam, mas o fato é o seguinte: como estava até o ano passado, a Argentina não poderia continuar, porque seria simplesmente o caos. Talvez sim, Milei leve a Argentina ao caos, mas pelo menos ele está tentando alguma coisa diferente. Pessoalmente, eu acredito que dentro de mais alguns meses as coisas por lá vão começar a melhorar. E uma das coisas que o governo Milei conseguiu foi transformar um déficit comercial crônico, ou seja, exportações menos importações negativo, em superávit. Isso vem acontecendo desde janeiro. Na sexta-feira vai sair o indicador de setembro, onde o país vizinho deve completar 9 meses de superávit comercial. A perspectiva é que esse superávit ultrapasse 1 bilhão e 300 milhões de dólares, o que, dentro da situação argentina, é um resultado positivo, proporciona para aquele país condições de fazer uma reserva cambial, eles estão fazendo de outras formas também, mas a parte comercial é muito importante, que permita ao próprio Estado e às empresas terem condições de pagar suas obrigações, que isso não estava acontecendo ou não está ainda acontecendo devidamente. Desejo muita sorte, muito sucesso aos argentinos, menos no futebol, é claro. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento dessa película com a sua rede de contatos, e aqueles que não são inscritos ainda no canal, eu peço que considerem fazer inscrição aqui no nosso Fora de Curva. Um forte abraço a cada um de vocês, uma excelente, muito frutífera, lucrativa e feliz semana. Até breve. Tchau, gente.